Vamos falar agora com ele, que já esteve em todos os cantos do mundo, o nosso comentarista político, filosófico da fronteira, o Fernando Conrado. Olha, fala, meu querido. Bom, meus amigos, boa tarde a todo mundo. Deixa eu até ficar mais retinho aqui, para ficar mais bonito aqui com vocês. Você sempre Como tá vão, ali. meus amigos? Tá chique. Você viu o papo com o Girão lá? O negócio lá tá... Podemos esquecer, hein? Tomado. Mas eu fico com medo quando o cara fala que dessa vez vai ser diferente. Não, agora vai. Não vai. Sabe, não existe ilusão quanto a isso, né, sabe? Mas sabe aí, meus amigos, o Emílio até falou, Conrado, tu vai falar sobre esse gap de gênero aí, dos valores, por que ganha mais, por que ganha menos. Esse aí, meus amigos, é um assunto delicado de se tratar, porque a gente caminha, né, numa seara onde todo mundo está cada vez mais sensível e muitas vezes a verdade machuca. Então, eu já aviso para todo mundo, né, que a análise que eu faço aqui é uma análise sociológica, antropológica, até depois, no segundo momento, filosófica, que tem a ver com essa conversa que vocês estavam tendo aí com as mulheres agora na intermission aí, né, durante o intervalo do programa. Beleza. Senhores, a discussão é a seguinte, ó, a própria Kalina, ele diz, pô, eu ganho menos que alguns colegas, outros ganham mais, o Sami vai falar sobre isso na palestra dele da tarde, e aí eu faço uma pergunta muito lógica a todos os amigos aí, bom, se mulheres ganham menos que os homens para exercer a mesma função, fazer as mesmas atividades, se eu sou um empresário, eu contrataria só mulheres, né? Porque eu quero pagar menos para os meus funcionários. Eu quero economizar. Ninguém contrataria mais homens para pagar mais caro. Portanto, esse tipo de lógica é ilógica, né? Porque não faz sentido nenhum tu contratar um funcionário mais caro se tu pode ter alguém que exerça as tarefas na mesma proporção. E aí existem estudos clássicos, inclusive da nossa própria Fundação de Economia e Estatística aqui do Rio Grande do Sul, quanto de Harvard, de todos os lugares, dizendo o porquê que existe essa quebra de diferença nos salários. No Brasil, a média de diferença salarial é um pouco mais de 20%. Mas o que foi que os pesquisadores descobriram quando foram ver a existência dessa diferença de salários entre homens e mulheres? O que eles descobriram, senhores, é algo bem lógico, que vale a pena a gente analisar do ponto de vista mais pragmático, né? Primeiro lugar, as mulheres têm mais escolaridade que os homens. Conrado, então isso seria um fator das mulheres ganharem mais. Tudo bem, só que pelo fato delas terem estudado mais, elas entraram mais tarde no mercado de trabalho. Os homens entraram mais cedo. Então, a média de entrada de trabalho de ambos sexos, e aqui eu estou falando de uma pesquisa com mais de 100 mil dados, né? Com mais de 100 mil entrevistados, ou seja, é uma pesquisa com um espectro bem grande. Os homens entram no mercado de trabalho com 14 anos. As mulheres entram com 16 anos. As mulheres também trabalham com menos carga horária semanal. Os homens trabalham por cerca de 41 horas semanais, as mulheres trabalham 37 horas semanais. Mais alguns dados interessantes da gente ver aqui também, ó, que as mulheres têm maior chance de interromper as suas carreiras. Por quê? Por conta da própria gestação, né? As mulheres têm a possibilidade de terem filhos diretamente dos seus úteros, como vocês estavam falando. Os homens não têm essa possibilidade. Então, a tendência de interrupção de trabalho nos homens é de 14% e nas mulheres é de 35%. Então, por isso que elas não têm, muitas vezes, uma continuidade na carreira. Os homens, muitas vezes, têm mais anos de trabalhos na atual profissão do que as mulheres. O homem, em média, é 7 anos, a mulher é 5 anos. Um outro ponto também muito interessante é que as mulheres, exercendo a mesma profissão, eletricista, limpeza, o que vocês quiserem imaginar aqui, elas não se submetem, na imensa maioria das vezes, a atividades mais arriscadas. Por exemplo, se vocês observarem nas ruas, na limpeza dos garis, lá existem homens e mulheres. Mas quem limpa dentro do esgoto, entra lá submerso dentro do cano, a imensa maioria são homens, né? Quem troca as fiações de luz de alta resistência, na altura máxima, são os homens. Quem é que trabalha com agrotóxico na lavoura, a maioria dos casos, são homens. Então, os casos que existem de homens que trabalham com alto grau de periculosidade e que recebem uma remuneração a mais que isso, é muito maior. Tanto que, dos 5 milhões de casos de acidentes de trabalho que nós temos no Brasil,
3,5 milhões são de homens e 1,5 milhões são de mulheres. Então, esses são todos os atributos aí que acabam levando a uma diferença de salários entre homens e mulheres. Não tem muita coisa... Mas isso está mudando também, né, Conrado? Isso aí está mudando. A mulher hoje em dia já ocupa... Porque é o seguinte, por exemplo, na nossa profissão, que a nossa profissão ela é mais ligada a sei lá, a atividade cerebral, é o pensamento, assim, aqui, comunicação, né? Comunicação, tal, não sei o quê. Hoje em dia, você vê muito mais mulher do que homem. Eu acho que aqui tem mais mulher. Eu acho que aqui tem mais mulher do que homem trabalhando, entendeu? Agora, trabalho bruto, essas coisas. Mas também tem mulher entrando nesse tipo de trabalho. Menos, né? Mas, Emílio, muito menos. Mas é por isso que a diferença é 20%. Por exemplo, as mulheres têm muito mais escolaridade que os homens. Inclusive, elas são a maioria nas universidades hoje a terem terceiro grau. Né? Sim, o grande problema que acontece nesse aspecto também é que é o seguinte, ó, a renda da mulher continua menor que o homem. Os dois estudos, tem um estudo americano que saiu em outubro do ano passado, que diz o seguinte, ó, as mulheres em 1990 ganhavam X. Tá? Em 2020, elas continuam ganhando X. O ganho foi o mesmo. Já os homens, senhores, os homens solteiros começaram a ganhar menos. 30% menos. O que a gente vê também é que mulheres casadas acabaram nessa diferença que eu falava para vocês aqui, de 1990 até o ano 2020, as mulheres casadas subiram seus ganhos em 50%. O que a gente consegue ver aqui é que o trabalho de casal, quando o homem e a mulher são casados, eles conseguem render mais. Por quê? Porque tem essa obrigação do trabalho. Mas agora até vem um assunto meio polêmico de nós respondermos aqui. Óbvio que a situação do Brasil tem plena noção que 50% dos lares da nação são sustentados por mulheres abandonadas ou filhos criados sem pais, ou mulheres solteiras, né, que criam as suas famílias. Mas a informação é a seguinte, senhores. O trabalho para o homem, ele é uma obrigação moral. Se o homem não trabalha com o que quer que seja, os amigos dele, a sociedade, quando ele passa na rua, chama ele de bunda mole. Né? Não aceita que ele não trabalhe. Já a mulher, no momento que ela vai exercer a sua função e ela decide ter um filho, nossa família, que a gente está trabalhando, eu decidi ficar em casa e ser mãe. Ela é muito mais aceita no momento que ela desiste de trabalhar para cuidar do filho, que óbvio, é algo muito mais nobre, né? Não estou nem discutindo a nobreza, mas estou falando que o aceite dela parar de trabalhar para ter as suas funções familiares é muito mais compreensível do que na vida do homem parar de trabalhar para cumprir com as suas funções familiares. E é por isso que a gente tem essa grande discrepância no mundo. E isso prejudica muito a mulher. A pressão social para ter filho, para ter família também. Isso é complicado para elas. É um breakzinho da rede? Fazer um break só para a rede, rapidinho. A gente continua aqui na Panflix com esse papo aqui com o nosso querido Fernando Conrado. Zuzu. Conclusão Zuzu, zero. Você é um cara... você é um... Bom, muito bem. Falar? Pode ir, Reginaldo. Vamos lá, a gente volta já para a Rede Jovem Pan. Que bom você não me humilhar só na Por quê? Não, eu sou um cara o quê? Pode falar, não, por favor. Nada. Você é um cara que tem bons pensamentos. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que existe um processo cultural também, pós-guerra, e a gente vai ter que analisar aí mais profundo. E você acha que a gente tem capacidade? Não temos, por isso tem um filósofo aqui. Por isso eu vou até rodar o assunto com o Conrado. Rodar o assunto? Se é que você me permite, Conrado. Conradão, você tá aí com a gente? Bacana. Não sei se você viu essa história. A gente fica falando da liberdade da internet. Vem Mark Zuckerberg e fala sobre o metaverso. É a nova história que ele criou. Vem o meta... Ele legal ficar falando moderníssimo. Porque a Emília tá um pouco ultrapassada. Eu tô trazendo um pouco mais de jovialidade. O Second Life novo. Pô. Tá bom, mas vamos ficar atento a isso. Uma das funcionárias do Facebook criticou, inclusive, dos dados que vão aumentar. E o que você acha que é essa pega? Vem o quê? Criptomoeda? Você vai ter um lugar para estabelecer Ele lá? gostou. Cara, eu só tô atentando os meus amigos aqui, porque em 2013 eu avisei esse senhor pra comprar Bitcoin, ele ficou rico e não me agradece. Agora, novamente, aqui, pode registrar, nem sei que dia é hoje. Existe um outro mundo. A vida não é... Claro. Né? Obrigado. Meus amigos, olha só. Vamos fazer uma análise mais completa aqui. Show. O Zuckerberg não tem nada de bobo, né, meus amigos? O que ele viu aí? As pessoas no universo gamer, eles acabam gastando dinheiro no mundo real aqui e no mundo virtual. Eles compram arminha, compram navezinha, né? Inclusive, eu invisto uma parte do meu dinheiro nesse negócio também, né? Boa. Mas não do videogame, eu sou o cara que tem a nave lá do jogo que aluga pros outros, né? Porque
são novas opções no mercado que existem aí, mas, meu amigo, o Facebook não. O Facebook ganhava com o teu tráfego, mas a imagem que eu botava no Facebook era minha, a foto era minha da minha viagem, o textão era meu. No momento que ele cria o metaverso, mas olha só o pulo do gato dele. No momento que tu cria o metaverso, agora, para existir o Conrado dentro do metaverso, eu vou ter que comprar minhas coisas lá no metaverso. Se eu quiser ficar mais magro, eu vou ter que pagar por um avatar mais magro. Não adianta emagrecer na vida real. Se eu quiser ter uma Ferrari agora lá no metaverso, não adianta ter uma na garagem. Para eu ter lá no metaverso, eu vou ter que comprar uma chancela de uma Ferrari. Obviamente que talvez não custe o custo de uma Ferrari. Perfeito. Se eu quiser usar um tênis da Gucci lá no metaverso, eu vou ter que dar dinheiro para Gucci. Então, tudo isso já começou. Se vocês observarem, a própria Nike já abriu a loja dela lá no metaverso. Então, agora, se tu quiser deixar o teu bonequinho bonitinho no Second Life, como o próprio Emílio disse, tá certo ele. Só que agora, para tu viver o Second Life, vai ter que comprar o tênisinho na Second Life, a Ferrari na Second Life. Ô, Conrado, isso é uma coisa pra trouxa. Vamos ser honestos. Mas tem muito. Mas é uma coisa, uma coisa pra trouxa. Como você pode falar que o Instagram é pra trouxa, que o TikTok... Não, o Instagram é outra coisa. Mas não é outra coisa. Mas, senhores, olha só, agora vamos fazer uma análise geral aqui, com todo respeito, né? No início, lá, Emílio, do programa aqui, tu falou pro Daniel, Daniel, por que tu acredita que vai funcionar essa conversa com o Girão lá? Não, porque eu tenho fé. A gente, nessa grande mudança, que o Zuckerman até disse, olha só, depois da Segunda Guerra a coisa mudou. Zuckerman, mudou de verdade na Revolução Francesa pra cá, que é a modernidade, a gente pode falar dias sobre isso também, e obviamente depois da pílula anticoncepcional, que 1º de janeiro de 1960, quando as mulheres conseguiram poder transar sem ter o risco de ter filho, a vida mudou mais ainda. Mas nesse aspecto, Emílio, os trouxas somos todos nós que não temos mais essa visão clássica. A visão clássica fazia o quê? Olha só, talvez possa dar errado a conexão, eu já vou me preparar para isso. As pessoas que vivem no romantismo exacerbado, no hipersentimentalismo, que é a realidade da imensa maioria das pessoas, eles acreditam que tudo vai dar certo lá no futuro. Esse é o problema do progressismo. As pessoas começaram a acreditar que o futuro vai ser melhor que o hoje. Eles têm a certeza, por quê? Porque as pessoas começaram a morrer menos, começaram a ter mais cura para a doença, começaram a passar menos fome, e baseado nisso, as pessoas acreditam porque olha só, senhores, o problema não é o progresso é maravilhoso. O problema é tu acreditar que o amanhã vai ser melhor que o hoje. Porque daí tu começa a acreditar que é o futuro que puxa. E não é o passado que empurra. E a verdade é que o passado empurra. Por que o Emílio sabe que pode dar problema na conexão? Porque o Emílio tá há 30 anos com o programa, ele já viu há 30 anos dar problema na conexão. As pessoas que ainda não tiveram uma experiência maior nesse aspecto podem achar que dê menos, porque elas têm essa expectativa. E, portanto, senhores, é interessante agora a gente voltar para aquela análise do trabalho com gênero, que acabou de sair uma pesquisa agora nos Estados Unidos dizendo o seguinte, as mulheres jovens, né, até 27 anos, a expectativa de vida delas, o que é autorrealização para elas? Encontrar o trabalho que me defina como ser humano. Quando eles perguntam para as mulheres acima de 27 anos, é ter uma família. Porque as mulheres que têm 3º grau, pesquisas americanas, mais de 30% são solteiras, não casam nunca mais, permanecem solteiras a vida toda. E tá na essência do ser humano, quer nós queiramos, quer não, porque hoje parece que é uma opção tu não ter filhos, mas a espécie humana só chegou até aqui porque pessoas tiveram filhos. Se tu não tiver um filho, né, no caso eu não tenho ainda, como é que fala que não tem filho? Não tem filho ainda, mas só vai passar o teu conhecimento, a tua prática nas gerações que tiveram filhos. Então a gente tem que analisar de uma forma ou de outra que pareça que nós vivamos uma vida mais continuada, mais vinculada à ciência, né? Porque a gente se desconectou de Deus. Porque agora a gente tem... Fala. Estamos voltando aqui para a Rede Jovem Pan. A gente continuava o papo aqui com o Conrado. Você sabe que quem não tiver a Jovem Pan News, a TV, ou quem não estiver no rádio, e pode acompanhar os nossos programas, ou no YouTube, pode acompanhar a nossa programação na Panflix, que é uma plataforma da Jovem Pan. Inclusive, o Conrado também tem a sua plataforma. Se você quiser
ir direto para a conexão dele, é só baixar o seu ícone. Isso, você vai colocar o Apple aplicativo Store. no seu celular, é só colocar Fernando Conrado, tanto para Apple quanto para Android. Ele já tem lá a sua plataforma. Ele é o próprio Zuckerberg. E aí não tem Zuckerberg nenhum que encha a nossa paciência. Falávamos sobre, no bloco a gente estava falando sobre vários assuntos. Muitos assuntos. Filosóficos e tal. Desde de tecnologia. Qual é agora? O que você vai puxar? Vou puxar, então vamos lá, vamos rodar bastante. Você já falou do Second Life novo. Bom, Qual é a conclusão que você chegou? A conclusão é que a gente precisa se atualizar. Vai comprar um tênis da Nike para pôr no bonequinho. Vai a mesma coisa que você criticar a plataforma digital. Não tô criticando nada. Você tá falando que é coisa de trouxa. Então, você não usa de quem o WhatsApp? Não, o WhatsApp é conexão com pessoas. Quem é? Quem é o dono? Zuzu. Não. Zuckerberg. Eu tô dizendo que essa vida virtual não é uma coisa que... atraente. Não é. Não, de fato... O bom é você ter uma jabuticabeira. Compra um sítio. Eu acho maravilhoso. Mas essa visão do Emílio aí é a visão clássica. Sim. Eu quero ver o mundo real. Quero fazer churrasco com meus amigos, fazer uma festa, dar uns abraços, dar um beijo na boca. É isso que tu quer. Tem pessoas que passam essa expectativa agora numa plataforma no qual agora, para tu poder ter o teu carrinho, ter o teu tênisinho, tomar o teu champanhe lá, tu vai pagar pro Zuckerberg, né? Pra tu poder ter essa tua vida imaginária em outro lugar. Esperto é ele, vamos bater palma. Mas, ô Conrado, eu até concordo também com o Zuzu aqui, porque cada vez mais as pessoas estão mais imersas, né, nessa questão do digital, né? A gente, por exemplo, eu e você, a gente veio da internet, a gente trabalhou muito na internet e pode ser que seja uma nova era das pessoas que consigam também trabalhar nessa plataforma que o Zuckerberg vai fazer. Agora, se vai dar certo ou não, mas a gente está num mundo extremamente digitalizado, né? Claro. Não, mas nesse aspecto aí, Alba, eu acho que vai dar certo o negócio dele. Eu tô batendo palma porque agora ele vai conseguir monetizar a vida no Facebook. Porque antigamente, o que o Facebook fazia conosco e foi o motivo dele ser sempre atacado? Eles estão vendendo teus dados, estão atacando a tua privacidade, né? E isso aí deixava o mercado em polvorosa. Agora não mais. Agora tu vai ter que ter uma vida real aqui com o teu HD, com o teu fonezinho, com o teu iPhone, né? Agora, se tu quiser ter todas essas tuas benesses lá no metaverso dele, tu vai ter que comprar tudo isso na tua vida extraordinária também que tu vai ter nessa incrível fantasia que tu vai viver. E tem pessoas que vão se submeter a isso. E aí eu me lembro dessa situação toda que a gente tá falando aqui, tem uma historinha clássica, que é a seguinte, né? Vinha 2 peixinhos novinhos, né? Um boné pro lado, tatuagem na cara, correntão, vinha os 2 ali e passaram por um peixe mais velho. Daí o peixe mais velho olha para os novinhos e diz o seguinte: e aí, gurizada, como é que está a água? Os 2 peixinhos se olham assim um pro outro e dizem: o que é água? Eles estão tão afundados dentro da água que eles não veem a água. Talvez quando o Emílio faça esse comentário dele, ele está dizendo: ó, pessoal, vocês estão tão afundados nisso aí que vocês não enxergam que tem algo fora isso. Verdade. E essa é a grande visão de mundo que a gente se divide. A gente tem hoje o ser humano, né, nessas 2 linhas filosóficas, e por isso a importância de nós estudarmos e entendermos a filosofia, porque assim, para tu reconhecer os problemas da tua vida, primeiro tu tem que conhecê-los, para depois tu ver. Um deles aqui, o que a gente está vendo, é essa divisão de uma visão mais romântica da vida, tá? Mais sentimental da vida, e uma visão mais racional da vida. Dentro da ciência, a gente chama essa divisão, a gente chama de romantismo, da escola romântica mesmo, começa lá com Joseph Werther no idealismo alemão, metade do século XVIII, e a outra visão clássica, que vem desde o Aristóteles, Platão, os estoicos, que diziam o seguinte: tu vai morrer, né? Não adianta tu te iludir com esse negócio, uma hora isso aqui acaba, então aproveita a tua vida. Dizia que, tu vai passar perrengues na tua vida, tenta entender cada perrengue que tu passar como um momento de crescimento para tu ser melhor. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas que têm esse romantismo na vida, que acham que o futuro sempre vai ser melhor, a cada perrengue que passam choram. Daí começa o mimimi, xinga muito na internet. O sofrimento que essas pessoas têm é porque eles acham que o futuro sempre vai ser melhor. Por exemplo, o Sêneca tem uma história maravilhosa, que ele dizia o seguinte, um dia, né, um nobre lá de Roma, ele estava num jantar e um vassalo dele lá vinha com as taças de cristal e, sem querer, ele derrubou todas as taças de cristais no chão e quebrou todas as taças.
Simplesmente esse amo, ele pega o vassalo e joga num poço de lampreias para ser devorado vivo. E por que ele faz isso? Porque no mundo desse nobre, né, as taças de cristal não quebram. Eles não têm esses problemas, tu entende? Então as pessoas hoje em dia estão vivendo num mundo tão perfeito que não tem que trabalhar, não tem que passar perrengue, vive às custas dos pais, moram com as mães. O cara tem 30 anos, 40 anos, mora com a mãe e com o pai, vive da mãe e do pai. Olha o mundo de perdedores que a gente está vivendo. Então, senhores, o que eu quero que vocês enxerguem é que a filosofia vem para explicar esses dramas que tu vive. Não quer sofrer tanto, entende como a vida é real e tenta buscar uma visão mais clássica da vida, né? Sai desse mimimi exacerbado. Ô, Conrado, mas isso não é culpa da geração, né? Vamos ser honestos também com a geração. É culpa de quem? Não, o próprio mundo, o próprio mundo caminhou dessa forma. Sim. Então, hoje em dia, eu acho que hoje em dia a molecada mais nova, ela não convive muito com frustração. A frustração para ela é um problema muito maior do que foi pra gente. Por exemplo, essa culpa de alguém tem essa culpa. Não é culpa, é um mundo, porra, é a vida. É a fase do Mário Bros. Ou é o celular, ou é a tecnologia. Alguém tem uma culpa nisso, não é do nada. A fase do Mário Bros. Eu não tô diminuindo o sofrimento. O sofrimento, eu acho que é muito sofrimento, mas eu acho que é baseado na própria conviver com a frustração. Eu aprendi uma coisa na vida. Dor e sofrimento é de graça. Isso você vai ter sempre a vida inteira. E você precisa passar por isso. Talvez essa nova geração foi uma geração que teve mais conforto. Floquinho de neve. Mais proteção. Entendeu? Quando a galera mais velha tinha que dividir quarto com o irmão. Sim. Hoje ele já tem uma suíte. Sim. Eu tô falando da burguesiazinha. Eu tô falando de burguesiazinha. Burguesiazinha. Porque ainda tem gente que tem que dividir um quarto só. Eu sei. Emílio, mas tu tá dando a resposta para tua própria pergunta. É o processo maiêutico, socrático aqui. A resposta já tá dentro de ti. Tudo se dá pela tradição, né? Ou tu aprendeu te fudendo na vida, como tu fala aí, ou o teu pai te ensinou. O problema é que os pais, a gente vive num mundo tão sentimental que os pais não querem que os filhos sofram. E o grande trunfo do pai para ele criar um filho mais vitorioso é exatamente ele fazer como nossos pais nos fizeram. O que os nossos pais fizeram com a gente? Eles faziam uma fodelança controlada. Eles deixavam tu te fuder aos pouquinhos, porque um dia a vida vai te fuder. Não, mas não é isso. Desculpa os termos. É porque... eu acho que não. É porque eles não ligavam pra gente. A nossa geração criava que nem preá. Era preá. Você já viu criação de preá? Tinha 5, 6 filhos. Eu acho. Não ligava? Eu acho. Você acha que não tinha esse sentimento de culpa. Hoje em dia você quer cuidar do teu filho. A maioria das pessoas. Então você quer oferecer para eles mais. Você quer impedir qualquer tipo de sofrimento dele. Eu acho. Bom, pois não. Posso encerrar aqui os blocos? Claro, lógico. Por exemplo, assim, cara, a nossa... Por que antigamente, Emílio, assim, ó, o carinho com a prole, isso aí vem desde que a gente morava na savana africana. Foi por isso que os homens que ficaram com as mulheres, porque olha só, em relação a sexo, né? O homem teve que segurar seu instinto sexual pra ficar só com uma fêmea. A gente foi feito pra espalhar a semente com quantas fêmeas foram e ir embora, né? Só que as mulheres morriam com a cria. Então os homens que não tinham acesso às fêmeas começaram a ficar casados, cuidar do filhinho e começaram a ficar junto, beleza? Pra passar adiante a sua hereditariedade. Porque antigamente tu tinha um castelo que tu queria passar pro teu filho, tu tinha terras que queria passar pro teu filho. Hoje em dia a geração não tem mais nada. Ninguém mais tem carro, anda de Uber, ninguém mais tem apartamento, mora no Airbnb. A gente não tem o que passar adiante, te preocupa mais contigo mesmo. Um outro problema que a gente tem também, Emílio, dessas grandes classes mais abastadas, é que as pessoas não tocam mais no mundo real. As pessoas não trocam mais chuveiro, chama o marido de aluguel, a pessoa não faz mais só comida, liga pro iFood, a pessoa não sabe tocar as coisas e ela já não ensina a próxima geração. E aí vem uma outra geração que acaba ficando protegida por todas essas grandes facilidades. E uma outra coisa que a gente tem é quando tem a quebra da família, a gente começa a ter o quê? Os filhos criados sem alguma das figuras, ou sem a figura materna, ou sem a figura paterna. E aí a tradição, esse conhecimento, não é passado adiante. E é assim que a gente sofre. É por isso que eu sou um conservador no mundo. Olha só, senhores, eu não acho que não é o futuro que puxa, tá? Eu não acho que o amanhã vai ser melhor que o hoje, eu não tenho certeza nenhuma disso, mas eu também não acho que o ontem era melhor que o
hoje. Eu não sou um reacionário. Eu quero que a gente consiga preservar, e é por isso que eu estudo filosofia, gosto disso e falo sobre esse assunto, para as pessoas atentarem sobre os verdadeiros valores. O problema do mundo que a gente vive hoje são os... Sabe aquele jogo curling? Né, que o cara joga uma chaleira ali, alguém fica limpando na frente, é o que a gente vive com as crianças hoje, né? As crianças são a chaleira que o cara joga e os pais ficam limpando o caminho para as crianças até o fim. E ficam adultos hoje com 25, 30, 35, 40 anos, que nunca produziram nada, nunca geraram receita, nunca pagaram tributos, nunca tiveram empregados. Senhores, nós estamos chegando à primeira geração da história, que nós temos uma geração futura, uma prole, com menos QI que a geração anterior. E mais pobre também. Mas isso é mais pobre, então, que não vai conseguir financiar a aposentadoria da geração anterior. Mas o Conradinho, fala aí, perdão. Mas isso aí, usando o PCO, a gente tá falando da burguesia rastaquera. Sim. É só a burguesia. A elitezinha que nós estamos falando, não é no geral, pô. No não é lá em Cidade Ademar, a galera, a gente tá falando da turminha que tá aqui, ó. Elite rastaquera. Elite rastaquera. Das duas coisas, tá, Emílio? Porque assim, ó, quando eu falo 50% dos lares nacionais, eles são coordenados por mulheres abandonadas e filhos criados sem pais, a gente tá falando em toda a nação brasileira, tá? Obviamente que essa pessoa que tá lá embaixo, lá, numa outra condição de vida, a figura paterna e materna, as duas são muito importantes, porque o que existe no mundo é cooperação sexual. A mulher tem sua função, o homem tem sua função, e a gente tem que, né, colaborar os dois para ter o ser humano com o seu entendimento, percepção melhor. Então, é por isso que a guerra de gênero... Fala mas, por exemplo, o cara que tá na correria... Vamos pegar um moleque que tá na correria ou uma mina que tá na correria. Eles não estão com esse pensamento de gênero, nada. O cara tá lá pra ganhar o jogo. Eu acho. Claro. Esse papo aqui é muito elite. Não. Senhores, só parece que é, mas não é. Porque lá naquelas condições tem muito mais crianças que não têm a figura paterna. E no momento que ele não tem a figura paterna, a tradição não é passada adiante. Senhores, quando eu falo a tradição do mundo, era a tradição clássica. A tradição clássica é essa. Tu vai te fuder, a vida é difícil, tu vai passar perrengues, se tu não trabalhar, tu não vai pagar tuas contas, o futuro não vai ser melhor, ninguém tem certeza de nada. E esse negócio uma hora acaba. Tu tem que proteger, tem que ter dinheiro, tu vai ficar doente, tu tem que ter dinheiro para te cuidar, tem que cuidar da tua mãe, tem responsabilidade de cuidar do teu pai, cuidar das tuas filhas, e isso passado adiante. Esses valores, no momento que eles não são passados, a gente tem pessoas cada vez mais desconectadas de si mesmo. Não é à toa, Emílio, que em todas as classes sociais, o suicídio é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 24 anos. Isso é uma loucura. Mais a sua vida. Então, olha a loucura que a gente está vendo. São pessoas sem perspectivas em todos os campos. Esse curling parent que eu coloco aqui é a própria... Senhores, olha só, o problema que a gente vê hoje dos seres humanos, quando eles chegam em qualquer espécie de terapia, é que antigamente, quando chegava num psicólogo, né, num técnico ali, num terapeuta, tu dizia, eu tenho problema com a minha mãe, tenho problema com meu pai, problema com a minha mulher, problema com o meu patrão. Hoje em dia, as pessoas, quando chegam em uma terapia, elas sequer têm um ego, elas nem sabem o que elas querem, elas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais cedo, porque não tiveram a tradição dizendo para elas com o que elas tinham que se preocupar. Por exemplo, responsabilidade com os filhos. Se ela é abandonada pelo pai, é muito difícil ela entender o poder de uma figura paterna. Se ela é abandonada pela mãe, é difícil ela entender a própria figura materna. Então, vocês entendem como a gente está se perdendo cada vez mais nesse universo, independente de classe social. Obviamente que nos riquinhos, né, dói muito mais não ter iFood do que nas pessoas que não têm condição de comer sequer, não tem nem lixo para comer. Bem. Mas o drama é geral. Mas eu acho que a tradição ela tá no próprio povo, viu, Conradinho? É a mesma coisa, você aí sabe fazer ninguém sabe fazer um chimarrão como você. Dá uma chuchadinha no... churrasco. Você acha que alguma escola filosófica faz um churrasco no fogo de chão? Um gaúcho a fazer um belíssimo churrasco? Costela no bafo. Mas vou te responder. Eu preciso deixa eu responder uma coisa importante. Mas um segundo. Tá. O CTG, Centro de Tradição Gaúchas, é o maior grupo
cultural que a gente tem no mundo, Emílio. É por isso que essas culturas estão tão enraizadas. Porque todo mundo aprende isso no mundo. Só para deixar claro porque as coisas são diferentes em alguns lugares do mundo. Beijo para todo mundo. Grande anfitrião, em Porto Alegre. Deixa eu passar lá. O Conrado hoje tá lá. Hoje ele tava inspirado. Tem dia que ele... quando quiser esses assuntos, é só me chamar. Me levou para comer lá em Porto Alegre. Eu falo de política. É isso aí, ô Conrado, obrigado pela participação. O Instagram dele é Fernando Conrado. Tem agora, você pode baixar o aplicativo dele nas lojas e você entra lá e ele tem cursos bacana, tá? O Fernandinho Conrado conversou com a gente. Sim.